Semana Santa, na Matriz São Francisco de Assis, Rua Duque de Caxias, no centro de Nova Friburgo. Semana Santa não é tempo de viajar, e sim, com a sua família, você participar na sua paróquia. Venha e participe do dia 13 a 20 de abril. Deus te chama. Boa noite, 16 de abril, quarta-feira santa. Daquilo que a igreja está se preparando e levando um momento forte, essa semana maior, e amanhã inicia-se o tríodo pascal. Refletir a paixão, o sofrimento do Senhor Jesus e a sua morte, daquilo que vai culminar na vigília pascal, a ressurreição do Cristo. Cristo vive, Cristo reina. Eu convido a você nessa noite a ler a palavra de Deus em Mateus 26, de 14 a 25. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com o sumo sacerdote e disse: que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa do Ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurar um certo homem e dizei: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes, um por um, e começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo pôs a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura, a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, sou eu? Serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho, ele é um evangelho forte. A comunidade, ela estava unida, mas por causa do coração de um homem, de um discípulo, Judas Iscariotes, coração orgulhoso, só pensava em si.
ele rompe com o amor de Deus, a unidade que ele tinha com a pessoa de Jesus. Ele vende o Filho de Deus por 30 moedas de prata. Entrega o Filho de Deus às autoridades romanas, às pessoas do Sinédrio. E muitas vezes isso acontece em nossa vida quando eu coloco o Filho de Deus em segundo plano, em terceiro plano, quando eu não o busco, quando eu rejeito um irmão, quando eu não caminho com a igreja, quando eu não caminho com o Cristo, muitas vezes ainda atraímos o Filho de Deus pelo pecado. E de celebrar, estar nessa Semana Santa, é buscar o amor de Deus, é participar do banquete eucarístico, daquilo que vamos celebrar na Quinta-feira Santa, esse momento forte, a instituição da Eucaristia, o dia do sacerdote, daquilo que a catedral vai estar celebrando conjuntamente em todos os padres, junto com o bispo, a renovação das promessas sacerdotais. E à tarde, celebrando a ceia do Senhor. É aquele que senta à mesa, se dá em alimento, e é aquele que é a razão do meu viver, do meu coração. Aquele que é a razão da sua família. Que você possa buscar o Filho de Deus. Ele quer caminhar contigo. Ele quer segurar na sua mão. E muitas vezes temos que ser sirineu na vida do outro, ajudar o outro a carregar sua cruz, como sirineu ajudou o Filho de Deus a levar a cruz até o Calvário, até o monte. Celebrar o amor de Deus é celebrar a Semana Santa, celebrar o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. Eu convido a você, ainda nesse espírito, com a palavra do Padre Paulo Ricardo, explicando Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa nós iniciamos o Tríduo Pascal. Pouca gente sabe por que é chamado de Tríduo. São, sim, 3 dias. Mas é porque na contagem dos dias para os judeus, o dia começa quando o sol se põe e aparece a primeira estrela no céu. Então, Quinta-feira Santa à noite já é sexta-feira para os judeus. Isso quer dizer, de forma muito interessante, que Jesus celebrou a última ceia no mesmo dia em que ele foi crucificado. Ou seja, a Eucaristia está intimamente ligada com o sacrifício. É o mesmo dia e poderíamos dizer, é o mesmo ato redentor. Jesus, quando celebra a última ceia, ele está ali manifestando livremente o seu amor. Essa liberdade, nós não vamos vê-la durante a paixão, na sexta-feira. Na sexta-feira, Jesus é acorrentado e levado de um lado para o outro sem liberdade. Mas, naquele dia, nas primeiras horas do dia em que ele seria crucificado e morto, Jesus pega o pão e mostra a sua liberdade. Isto é o meu corpo que é dado. Isto é meu sangue derramado. Jesus se entrega por amor a nós. Ele faz isso, e faz isso por nós. O Evangelho de São João narra, no contexto da última ceia, aquele gesto extraordinário de Jesus, que é o lava-pés. Algumas pessoas tentam esvaziar um pouco o lava-pés de seu significado mais profundo.
Papa Bento XVI alerta para isso no seu livro Jesus de Nazaré, no 2º volume, que infelizmente ainda não está traduzido para o português. Mas é importante a gente saber. Existe um significado a mais no lava-pés de Jesus, que não somente o simples serviço de solidariedade. É verdade. Existe uma solidariedade, existe um serviço, uma função social, poderíamos assim dizer, no lava-pés, mas não é somente isso. Jesus se rebaixa. Deus vem do alto dos céus e se rebaixa até a nossa sujeira. É Jesus que se rebaixa até os nossos pés para lavar a nossa sujeira, para redimir os nossos pecados. Aqui está o significado salvífico do lava-pés. E o que interpreta isso é aquela frase de Jesus que diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja, Jesus aqui interpreta o seu dar a vida como um serviço. Jesus dá a vida. E dando a vida, derramando seu sangue, Ele lava os nossos pés, ou seja, lava a nossa sujeira, lava o nosso pecado. Que beleza saber que Deus não tem nojo de nossa sujeira. Judas, sem saber, vendeu Jesus pelo preço de 30 moedas, que era o preço de um escravo. Mas Jesus, sabendo, se faz escravo. Ele se fez homem, se esvaziou e se fez servo, escravo, obediente até a morte e morte na cruz. Diz o hino de Filipenses capítulo 2. Jesus se faz escravo porque é próprio do escravo lavar os pés dos seus patrões. Pois bem, Jesus faz isso. E ao fazer isso, claro, Ele ilumina também a nossa vida. Por quê? Porque também nós somos chamados a dar a vida, derramar o nosso sangue para lavar os pés uns dos outros. Ou seja, existe algo de redentor também. Quando um cristão, como Cristo, entrega a sua vida para o resgate de muitos. Isso aí, encerrando esse primeiro bloco, que nos começa a nos introduzir um pouco esse tríduo pascal, a Quinta-feira Santa, que o Padre Paulo Ricardo, e continuando ainda na sua voz, nesse segundo bloco, na palavra de Padre Paulo Ricardo. O programa Agnus Dei tem oferecimento de Ariteca, Praça Presidente Getúlio Vargas, 173, loja e sobreloja 4 no centro da cidade. Visite também o nosso site www.ariteca.com e confira nossas ofertas. Bar e Restaurante do Camarão, Rua Monte Líbano, número 29, Centro. Telefone 2522-3096. Servimos almoço todos os dias, de 11 da manhã às 3 da tarde. Café da manhã, todos os dias a partir das 6 da manhã. Farmácia Estação Saúde, Avenida Alberto Braune, 160 Centro. Telefone 2525-9030. Aqui você encontra tudo de melhor. Vermar Materiais de Construção, Avenida Governador Roberto Silveira, Conselheiro Paulino. E em breve, uma nova loja no Paissandu. Livraria Agnus Dei, Praça Dermeval Barbosa Moreira, telefone 2522-2195. A sua livraria católica em Nova Friburgo. Semana Santa, na Matriz São Francisco de Assis, Rua Duque de Caxias, no centro de Nova Friburgo. Semana Santa não é tempo de viajar, e sim, com a sua família, você participar na sua paróquia. Venha e participe do dia 13 a 20 de abril. Deus te chama. Isso aí, nesse segundo bloco, com a palavra de Padre Paulo Ricardo, esse grande amigo meu, ele vai nos refletir um pouco daquilo que a igreja vai estar celebrando na sexta-feira,
a celebração da paixão do Senhor e a adoração da Santa Cruz. Para você. Estamos na Sexta-feira Santa, Tríduo Pascal. Algumas pessoas pensam que a sexta-feira é o segundo dia do Tríduo Pascal, mas na verdade continuamos no primeiro dia. Um dia que começou no anoitecer da quinta-feira e que termina se precipitando na morte de Jesus. Os discípulos têm que rapidamente tirar o corpo dele da cruz, porque ele precisa ser enterrado antes que o sol se ponha e apareça a primeira estrela, porque aí se encerra a sexta e começa o sábado. O sábado, que é o segundo dia do Tríduo Pascal e que é um dia alitúrgico, ou seja, um dia em que não se celebra nada, porque Jesus jaz em silêncio no túmulo. A Sexta-feira Santa, ela, para nós, tem um significado todo especial. Por quê? Porque aquela missa que nós celebramos na quinta noite, a missa da instituição da Eucaristia e do lava-pés, aquela missa, ela continua. Continua quando nós celebramos a paixão do Senhor. Vejam que a celebração da paixão, ela começa em silêncio. O padre entra em silêncio na igreja, se prostra diante do altar e não faz o sinal da cruz sequer. Assim como a missa de quinta noite terminou sem sinal da cruz. É a continuidade, é uma continuação. O padre celebra ali a paixão de Cristo, em profunda continuidade com o sacrifício eucarístico que ele começou na quinta noite. Vejam, nesse dia, nós somos chamados a olhar para o Cristo crucificado. Sim, Deus, o próprio Deus, que morre, que se entrega por amor a nós. Que sentido tem isso? Algumas pessoas, ainda com uma certa mentalidade derivada dos exageros dos reformadores protestantes, como Lutero, por exemplo, têm uma tendência de achar que Jesus na cruz estava ali pagando pelos nossos pecados. Jesus estava recebendo toda a ira de Deus e a ira de Deus foi esmagadora contra Jesus na cruz para então aplacar a sede de vingança de Deus. Essa mentalidade, na verdade, ela não é correta. Veja, existe sim algo de reparador. Jesus está, com o seu sacrifício da cruz, reparando, sim, os nossos pecados. Está, de alguma forma, pagando o preço dos nossos pecados. Mas de uma forma bem diferente. Em que sentido? No sentido que os nossos pecados ofendem a Deus. Ou seja, Deus quer ser amado por nós. Imagine a ofensa de um filho, quando o pai amorosamente faz tudo por esse filho e o filho desdenha o amor do pai e diz: não me importo com você, eu quero sair dessa casa, eu estou farto de você, eu não quero saber de você mandando em mim, e vira as costas para o pai com uma ingratidão imensa e nega tudo aquilo que o pai fez por ele. Pois bem, isso certamente ofende o coração do pai. Por quê? Porque o pai amou, o pai se entregou, o pai deu a vida inteira por aquele filho e gostaria de ser amado de volta. E aquela atitude de ingratidão do filho o fere. Então isso é uma coisa importante para a gente entender o sacrifício da cruz. Nós precisamos entender que o nosso pecado feriu Deus. Mas não porque nosso pecado seja tão grande a ponto de atingir Deus, mas é que Deus se rebaixou tanto a ponto de nos amar. E por isso fica ferido quando nós não o amamos de volta. Não é?
existe essa realidade de que Deus gostaria que nós amássemos de volta. Só que Deus, Criador do céu e da terra, que poderia criar todos os mundos possíveis, tem uma coisa que Ele não pode criar. Tem uma coisa que Ele é impotente, que Ele fica de mãos atadas. Ele não consegue criar o amor da criatura. Por quê? Porque amor é livre. E só vai acontecer se nós quisermos. Veja, Deus pode nos dar um coração capaz de amar, a graça para vencer o pecado e amar. Deus pode fazer tudo para a gente amar a Deus de volta. Mas Ele fica esperando a nossa liberdade. Se Deus nos forçasse que nós o amássemos, isso não seria amor, não é verdade? Seria uma brutalidade, porque o amor é livre. É aí então que Deus vence este impasse de uma forma extraordinária. Ele se faz homem. E já que o homem não o amava, o Filho de Deus se faz homem para que um homem ame a Deus de volta. Eis aí, no sacrifício da cruz, nós vemos o coração humano plenamente amoroso, que ama a Deus de volta. E fazendo isso, Jesus está tomando o nosso lugar. Nós, que com os nossos pecados não amamos a Deus, Ele ama Deus no nosso lugar. E com isso nos redime. Se nós nos unirmos a Ele, se nós nos unirmos a esse sacrifício redentor, se nós nos abraçarmos a esta cruz, estamos nos abraçando àquele que foi capaz de amar Deus de volta. Então estamos salvos. Então voltamos à comunhão de amor. Nesse sentido, Jesus pagou os nossos pecados. Não no sentido que Deus o esmagou com uma vingança irada, mas no sentido de que nós merecíamos um castigo, porque somos culpados. Veio um inocente, tomou o nosso lugar. E esse inocente amou Deus de volta. Por isso, a cruz não é punição, a cruz é sacrifício de amor. Ao olharmos e ao adorarmos a cruz nesta Sexta-feira Santa, lembremos isso. Jesus não está sendo punido pelo Pai. Jesus está se oferecendo em sacrifício de amor e amando de volta este Pai por causa de nossos pecados. Porque nós não amamos a Deus. Ele amou, e isso nos enche de esperança, porque unidos a Ele, poderemos também amar. Gostou? Continuando a reflexão, a paixão do Senhor. E que Deus te abençoe. Vamos para o terceiro bloco, não saia daí. Quem te ama como eu
Meu Deus, por que me abandonastes? 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 Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios, sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte e agora o salve, se é verdade que o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? 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 Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus,
O programa Agnus Dei tem oferecimento de Ariteca, Praça Presidente Getúlio Vargas, 173, loja e sobreloja 4 no centro da cidade. Visite também o nosso site www.ariteca.com e confira nossas ofertas. Bar e Restaurante do Camarão, Rua Monte Líbano, número 29, Centro. Telefone 2522-3096. Servimos almoço todos os dias, de 11 da manhã às 3 da tarde. Café da manhã, todos os dias a partir das 6 da manhã. Farmácia Estação Saúde, Avenida Alberto Braune, 160 Centro. Telefone 2525-9030. Aqui você encontra tudo de melhor. Vermar Materiais de Construção, Avenida Governador Roberto Silveira, Conselheiro Paulino. E em breve, uma nova loja no Paissandu. Livraria Agnus Dei, Praça Dermeval Barbosa Moreira, telefone 2522-2195. A sua livraria católica em Nova Friburgo. Semana Santa, na Matriz São Francisco de Assis, Rua Duque de Caxias, no centro de Nova Friburgo. Semana Santa não é tempo de viajar, e sim, com a sua família, você participar na sua paróquia. Venha e participe do dia 13 a 20 de abril. Deus te chama. Nesse terceiro bloco, continuando ainda, encerrando um pouco esse tríduo pascal, falando sobre o Sábado Santo, né? A igreja fica em silêncio, a palavra do Padre Paulo Ricardo, falando sobre a vigília pascal. E logo depois, Páscoa, na visão da Igreja Católica. E dei um ministério de música, Prova de Amor Não Há. Páscoa, domingo da ressurreição. Aqui chegamos ao terceiro dia do tríduo pascal. Primeiro dia, você se recorda, de quinta-noite até o entardecer de sexta. Segundo dia, de sexta-noite até o entardecer de sábado. Agora o terceiro dia. De sábado à noite, o domingo. Sim, sábado à noite já é domingo. E é por isso que nós celebramos no sábado à noite a vigília pascal. Mas já é uma celebração dominical. Já é a celebração da ressurreição do Senhor. A celebração da vigília pascal, ela inicia, como, aliás, já não fazemos há 3 dias, inicia sem o sinal da cruz. Todas as outras missas começam com o sinal da cruz. Mas é que a igreja quer salientar a unidade desse tríduo pascal. Ou seja, nós fizemos o sinal da cruz lá no início da missa de lava-pés. E só vamos fazer o sinal da cruz outra vez no fim da vigília pascal, quando, então, o padre dá a bênção e diz: ide em paz e o Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia. Eis aí, uma celebração só, praticamente, porque é a celebração da passagem. Páscoa é isso. Páscoa é essa realidade de passar da morte do pecado para uma vida nova com Cristo Senhor. E então, a igreja, ela celebra esta vida nova com os nascimentos dos seus filhos. Toda a liturgia da vigília pascal é uma liturgia batismal. Mesmo que na sua paróquia não se celebrem batismos, de alguma forma é uma liturgia batismal. Começa-se com a bênção do fogo. É interessante notar que os catecúmenos, ou seja, as pessoas que ainda não foram batizadas, na procissão de entrada, quando todo mundo acende suas velas na luz do círio, os catecúmenos não acendem as velas. Não, porque eles vão receber depois. Quando eles forem batizados, durante a celebração, ali eles vão receber a vela, porque são iluminados. Então, estou dizendo isso para que você dê valor ao fato de que você que já é batizado
poder acender a sua vela no círio pascal. Você é iluminado pela luz de Cristo porque você crê na ressurreição. Você é um batizado. Você é um fiel. Você é um crente. Você é membro da Igreja Católica. Você é membro do corpo de Cristo. Iluminados por essa luz, a Igreja então canta o grande canto pascal do Exultet. Exulte de alegria. A Santa Mãe Igreja exulta de alegria nesta noite, iluminados pela coluna luminosa do círio pascal, nós celebramos a vitória da luz sobre as trevas. Sim, a luz de Cristo afugenta as trevas de nossa morte, de nosso pecado, de nossa miséria. Então, acontece a vigília propriamente dita com as longas e bonitas leituras dessa noite de Páscoa. São 7 leituras do Antigo Testamento, mais uma carta de São Paulo, a Epístola, e o Evangelho. Ao todo, 9 leituras. E é interessante quando se faz essa liturgia com muita calma, né? Uma liturgia que vai acompanhando a história de Deus como que se fosse uma maturação ao longo do tempo. Assim como existe uma gestação, nós somos gerados ao longo de 9 meses. A Igreja gera a sua fé ao longo dessas 9 leituras, 9 meses, uma gestação da fé, em que nós finalmente damos a nossa fé e renovamos a nossa fé, depois da homilia, com as promessas batismais. Claro que se houver batismo, o batismo acontece nesse momento. Mas se não houver batismo, mesmo assim nós somos chamados a renovar as nossas promessas batismais, dizendo: renuncio ao diabo, creio em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Crer, a alegria de crer. Nessa noite nós somos chamados a ter a alegria de crer. A alegria de ver aquela água que nos asperge, renovando o nosso batismo. A água que brotou do lado aberto de Jesus na cruz, agora nos asperge, purificando os nossos pecados, mesmo que nós sejamos pecadores, e os nossos pecados sejam vermelhos como a púrpura, como o carmesim, serão purificados, alvejados nesta água que brota do peito aberto de Jesus. E então, o centro de tudo, a celebração da Eucaristia. Eu sei que em alguns lugares as pessoas costumam fazer celebrações de vigília pascal na ausência de padre. Respeitosamente, né? Sei que tem gente que discorda disso, mas respeitosamente, na minha opinião, isso não tem sentido nenhum. Ou seja, a vigília pascal é uma celebração própria para ser celebrada na Eucaristia. Na ausência de padre, ela não deve ser celebrada. Por quê? Porque nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus, e é no sacrifício eucarístico que acontece esta passagem da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O que é a celebração da missa? A celebração da missa é Jesus que se oferece em sacrifício. E a ressurreição é o Pai que aceita o sacrifício. Você entende? Que a ressurreição faz parte intrínseca do sacrifício? Tem gente que às vezes tem uma ideia equivocada quando a gente diz que a celebração da missa é a celebração do sacrifício de Cristo na cruz. Então ficam pensando, então é uma morte, né? Algumas pessoas até defendem dizendo, não, a missa tem que ser triste, porque a missa tem que ser a celebração da morte de Cristo na cruz. Não, para com isso, meu filho, para. A missa é a celebração da morte de Cristo na cruz? Sim. É o sacrifício de Cristo na cruz? Sim. Mas o sacrifício é uma moeda que tem 2 lados. Existe aquele que oferece o sacrifício, existe aquele que aceita o sacrifício. A oferta do sacrifício foi a paixão, morte de Cristo. Mas a aceitação do sacrifício foi a sua ressurreição. De nada adiantaria Jesus dizer, Pai, eu me ofereço em sacrifício, e o Pai diz, tudo bem, mas não vou dar bola para o seu sacrifício não. E não estou nem aí. Não, o Pai aceita. O Pai aceita esse amor do Cristo entregue na cruz e o ressuscita. A ressurreição é o selo de aceitação desse sacrifício. Por isso,
ela acontece na celebração eucarística. Quando nós comungamos, nós recebemos o corpo de Cristo ressuscitado. E isso é muito forte. É muito forte nós sabermos que a celebração da Eucaristia não é somente uma memória, uma lembrança de uma coisa passada, mas é uma lembrança que atualiza, que realiza este sacrifício redentor. Então, celebrar a missa nesta noite de Páscoa, para nós, é realmente um brado de vitória, de alegria. Saber, a morte não conseguiu conter Jesus. A morte não conseguiu segurá-lo. Ele foi engolido pela morte, mas ele explodiu a morte desde dentro. A vitória de Cristo sobre a morte nos deu uma esperança viva, diz a primeira carta de São Pedro. Então, nós podemos nos alegrar. Veja que nas duas extremidades da Quaresma existem duas alegrias. Uma é a alegria do Carnaval, outra é a alegria pascal. Mas como elas são diferentes? A alegria do Carnaval é uma alegria da carne. É uma alegria que termina em cinzas, da quarta-feira de cinzas. Termina em tristeza. A alegria da Páscoa não termina em tristeza. A alegria da Páscoa é a certeza de que essa cruz passará. Esta vida, com suas lágrimas, ela passará. Haverá uma vitória de Deus, vitória derradeira, cheia de certeza. E nós que carregamos a cruz no nosso dia a dia, carregamos também dentro de nós essa certeza e essa alegria. Haverá a vitória e por misericórdia de Deus, nós estaremos no lado dos vitoriosos quando Ele vier e derrotar seus inimigos. E o último inimigo a ser derrotado será a morte. Frei Rômulo, em conversa com o senhor, foi-me passado que Páscoa não é apenas aquele ovo de chocolate simbólico dado aí às pessoas que amamos, até como gesto de caridade também. A Páscoa tem todo um significado para a Igreja Católica. É importante que recuperemos o sentido religioso das nossas festas. O ovo de Páscoa é importante, mas jamais deve substituir o sentido religioso da nossa festa. Nesse caso, se tratando da Páscoa, no Antigo Testamento, a Páscoa do povo judeu era justamente a saída do povo judeu da escravidão do Egito, passando pelo Mar Vermelho, peregrinando no deserto e indo para a terra de Canaã. Então, essa passagem da escravidão para a liberdade. O sentido etimológico da palavra Páscoa quer dizer passar por sobre as águas. Isso no Antigo Testamento. Páscoa esta que já prefigurava a verdadeira e definitiva Páscoa em Jesus Cristo. Então, no Novo Testamento, a Páscoa ganha o seu sentido primeiro, o seu sentido profundo, que é justamente em Jesus Cristo passar da morte para a vida. Passar da morte para a vida. Assim como Jesus ressuscitando vence a morte, eu em Cristo, eu saio, eu passo desta vida para a vida em Jesus Cristo, ou seja, para a eternidade. Então a Páscoa é justamente passar desta vida para o céu, a eternidade, a vida em Deus. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há
que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. O programa Agnus Dei tem oferecimento de Ariteca, Praça Presidente Getúlio Vargas, 173, loja e sobreloja 4 no centro da cidade. Visite também o nosso site www.ariteca.com e confira nossas ofertas. Bar e Restaurante do Camarão, Rua Monte Líbano, número 29, Centro. Telefone 2522-3096. Servimos almoço todos os dias, de 11 da manhã às 3 da tarde. Café da manhã, todos os dias a partir das 6 da manhã. Farmácia Estação Saúde, Avenida Alberto Braune, 160 Centro. Telefone 2525-9030. Aqui você encontra tudo de melhor. Vermar Materiais de Construção, Avenida Governador Roberto Silveira, Conselheiro Paulino. E em breve, uma nova loja no Paissandu. Livraria Agnus Dei, Praça Dermeval Barbosa Moreira, telefone 2522-2195. A sua livraria católica em Nova Friburgo. Semana Santa, na Matriz São Francisco de Assis, Rua Duque de Caxias, no centro de Nova Friburgo. Semana Santa não é tempo de viajar, e sim, com a sua família, você participar na sua paróquia. Venha e participe do dia 13 a 20 de abril. Deus te chama. Isso aí, nesse quarto bloco tem uma música que me marca, me lembro da época da Juventude da Ação Mariana, do Padre Irala, Melodia da Ressurreição. Curte, para que o teu domingo de Páscoa seja isso na sua vida. Sente a luz do dia, luz que irradia, uma saudade que da noite vem vadia, e a nostalgia vai arredia, compondo versos em teu pobre coração. Eu te convido, vem e canta a claridade, uma verdade da fé primeira que da infância te ilumina, e quando a tarde voltar esguia, encontrará em paz teu pobre coração. Sente, é Deus que chama, e na janela a primavera desenhou. Canta, acorda,
é dia e aurora de outrora voltou. Quando no mar da vida Deus te convida a esquecer da tempestade o sofrimento, deixa o lamento, Deus te convida e canta alegre com a vida esta canção. Eu também digo, vem e canta felicidade na obscuridade de um caminhar que passo a passo vai crescendo e vai dizendo que a esperança não morre nunca para quem sabe lutar. Sente, é Deus que chama e na janela a primavera desenhou. Canta, acorda, é dia e aurora de outrora voltou. Isso aí, nesses avisos eu queria convidar você, na quinta-feira santa, às 19 horas, a missa da ceia do Senhor, o lava-pés e a instituição da Eucaristia, na Matriz São Francisco, na Rua Duque de Caxias, ou com lava-pés também, ou na Capela Santo Antônio com o Padre Wander, às 19 horas. E após a vigília, que vai até meia-noite. Eu convido a sua família a participar da vigília. Sexta-feira Santa, temos às 6 horas da manhã até meio-dia, a continuação da vigília e momento de adoração. Às 15 horas, a ação litúrgica da Paixão do Senhor com a adoração da Santa Cruz. E às 18 horas, na Catedral de São João Batista, a procissão do Senhor Morto, né? Onde estará à frente a imagem, juntamente com o nosso bispo diocesano, Dom Ednês, pastor e pai. No sábado santo, né, a igreja está em silêncio. Na parte da manhã, na São Francisco, vamos fazer a limpeza, lavar a igreja, jogar água. E para que às 20 horas possamos iniciar a vigília pascal, a bênção do fogo, a intronização do Círio Pascal, a renovação das promessas batismal. E às 22 horas, a procissão da ressurreição. Isto na Matriz São Francisco, na Rua Duque de Caxias. Domingo de Páscoa, os horários de missa, 7h30, 9h30. E a missa solene, às 18 horas, na Matriz São Francisco. Na Capela Santo Antônio, 8, 10 e 18 horas. Desejo a você uma boa Semana Santa e uma boa Páscoa. Com Ailton, Melodia da Ressurreição. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus te ama. Uma boa Páscoa para você e a sua família. Sente a luz do dia, luz que irradia uma saudade que na noite vem vadia, e a nostalgia vai arredia, compondo versos em teu pobre coração. Eu te convido, vem e canta a claridade com a verdade da fé primeira que a infância te ilumina. E quando a tarde voltares guia, encontrará em paz teu pobre coração. Sente, é Deus quem chama, e na janela a primavera desenhou. Canta, acorda, é dia
e a aurora de outrora voltou. Quando no mar da vida Deus te convida a esquecer a tempestade, o sofrimento, deixa o lamento. Deus te convida e canta alegre com a vida esta canção. Eu também digo, vem e canta felicidade na intimidade de um caminhar que passo a passo vai crescendo e vai dizendo que a esperança não morre nunca para quem sabe lutar. Sente, é Deus quem chama e na janela a primavera desenhou. Canta, acorda, é dia e a aurora de outrora voltou. O programa Agnus Dei tem oferecimento de Ariteca, Praça Presidente Getúlio Vargas, 173, loja e sobreloja 4 no centro da cidade. Visite também o nosso site www.ariteca.com e confira nossas ofertas. Bar e Restaurante do Camarão, Rua Monte Líbano, número 29, Centro. Telefone 2522-3096. Servimos almoço todos os dias, de 11 da manhã às 3 da tarde. Café da manhã, todos os dias a partir das 6 da manhã. Farmácia Estação Saúde, Avenida Alberto Braune, 160 Centro. Telefone 2525-9030. Aqui você encontra tudo de melhor. Vermar Materiais de Construção, Avenida Governador Roberto Silveira, Conselheiro Paulino. E em breve, uma nova loja no Paissandu. Livraria Agnus Dei, Praça Dermeval Barbosa Moreira, telefone 2522-2195. A sua livraria católica em Nova Friburgo. Semana Santa, na Matriz São Francisco de Assis, Rua Duque de Caxias, no centro de Nova Friburgo. Semana Santa não é tempo de viajar, e sim, com a sua família, você participar na sua paróquia. Venha e participe do dia 13 a 20 de abril. Deus te chama.